Boa noite, caro telespectador. Com Tomás Vera Mário aqui estamos para trazer-lhe mais um programa Pontos de Vista. Muito boa noite, Tomás. Seja bem-vindo ao programa de hoje. Ventura, obrigado. Muito obrigado, Tomás. Vamos então, selecionamos para hoje 4 temas, são eles a campanha eleitoral. Vamos discutir as incidências, o ambiente, a questão da violência eleitoral, a apresentação dos manifestos, ideias, desempenho dos candidatos. Vamos também discutir o ponto de situação da paz, as soluções para os ataques em Cabo Delgado e as detenções de altas figuras no país vizinho Angola. Mas antes disto, vamos para o fato da semana. E Tomás Vera Mário escolheu para esta semana o relançamento da Associação das Empresas Jornalísticas. Tomás? Uma vez mais, boa noite. Com efeito, foi notícia esta semana o relançamento da Associação de Empresas Jornalísticas, que é um fórum onde as empresas de comunicação social se vão encontrar, vão concertar posições sobre assuntos do interesse da mídia enquanto indústria. Isto nos parece muito importante. No edifício da liberdade de imprensa faltava-nos, parece, este pilar. Eu mesmo aqui já o referi algumas vezes, que faz falta uma instância em que as empresas, enquanto organizações econômicas, se encontrem, concertem posições sobre uma série de assuntos relevantes para a mídia, desde a regulação e outras questões relevantes, a questão da negociação, por exemplo, de taxas aduaneiras para a comunicação social. São assuntos, alguns dos quais muito antigos, que têm sido levantados aqui e acolá, mas sempre lhes faltou um canal adequado ao nível empresarial, para que fossem abordadas de forma sistemática. Mesmo nós, lá no Conselho, sempre sentimos a falta de um parceiro empresarial na mídia com o qual pudéssemos dialogar de forma mais organizada, mais sistemática. Então, penso que foi uma grande decisão relançar esta associação, que espero possa ser uma plataforma segura de todas as organizações de mídia ao nível empresarial se encontrarem e ter um espaço na própria CTA para lá colocarem suas questões, seus argumentos e dialogar também com os poderes públicos de forma mais ou menos concertada. Então esperamos que desta vez a associação realmente funcione, porque já existiu algum ano atrás, mas parece que não teve pés para andar e foi muita pena que assim foi. Esperamos que desta vez sim a associação seja efetiva e seja um parceiro real com o governo, com outros órgãos importantes na mídia, o Conselho, o Gabinete de Informação, para que possamos todos ter canais de comunicação formalizados e que sejam sólidos, tragam ideias que reflitam o setor no seu todo. Muito bem, vamos então para os nossos temas. Começamos mesmo pela campanha eleitoral. A minha primeira pergunta, passam 5, 6 dias desde a campanha, há alguns aspectos que mostram a violência eleitoral, mas também aquele aspecto no primeiro dia do acidente que vitimou 2 pessoas, mas de uma forma geral nota-se ao longo da campanha nas 53 autarquias algum clima de urbandade, de cortesia entre os vários candidatos. Qual é o balanço que faz destes 5, 6 dias de campanha eleitoral? Com efeito, os primeiros 3, 4 dias da campanha foram, do ponto de vista formal, foram bons de assistir, foram agradáveis de acompanhar, porque havia de facto sinais de boa educação, de democracia e de respeito e de dar espaço ao adversário. Também havia sinais, por exemplo, de atuação da polícia em Nampula e na Beira, muito encorajadores e irrepreensíveis, porque permitiam que as caravanas dos diferentes partidos, ainda que se cruzassem, não se chocassem. Até havia cenas muito importantes de militantes de um partido dando água a militantes do outro partido. Tudo isso dava-nos a ideia de que, finalmente, estamos num patamar de muita elevação, de muito respeito mútuo e mesmo de reconciliação, digamos assim. Porém, a uma certa altura da campanha, este clima que nos era bastante satisfatório e encorajador conheceu momentos de alguma turbulência, muito lamentável.
que exprime ainda níveis incompreensíveis de intolerância política, de falta de cordialidade, até de violência. Não faz sentido nenhum o que aconteceu em Xai-Xai, o que aconteceu no Choco. Não era de esperar que ainda estivéssemos nessa fase pré-democrática, quase pré-jurídica, em que as pessoas, em vez do argumento verbal, em vez de apresentar as suas ideias, usam outros meios físicos para bloquear que outros coloquem na praça suas ideias. De facto, eu fiquei surpreendido. Não esperava que ainda estivéssemos numa tal fase. Sobretudo aquelas cenas de querer destruir até carros com paus. Penso que é deprimente. É deprimente e não mostra nada a não ser incapacidade de discutir. Não mostra nada a não ser incapacidade de argumentar. Argumentar significa apresentar minha ideia e escutar o outro quando ele me contraria e ficarmos com acordo ou sem acordo, mas com respeito mútuo. Não é possível democracia com paus, com agressões uns com os outros. Eu penso que, Boaventura, o nosso país nunca esteve numa fase complicada em termos de unidade nacional como está nos tempos que correm. Eu aqui já referi muitas vezes sinais de regionalismo, sentimentos de divisão do país que se vão exacerbando aqui e acolá, nomeadamente em torno das riquezas que aparecem visíveis. Acha que no caso de Choco e Xai-Xai, estes acontecimentos refletem estas questões que levanta? Uma vez, Boaventura, é o seguinte, se nós convidarmos 4 ou 5 das pessoas que foram com paus, queriam impedir o MDM de falar, perguntarmos o que é que você sabe das ideias do MDM que o ofendem tanto? O que é que você leu no Estatuto do MDM com que você não concorda? De lá uma frase, uma política, uma estratégia do MDM que o ofende tanto. Ninguém vai dizer nada, porque ninguém leu o Estatuto do MDM. Portanto, quer dizer que há um preconceito que pode ser até regionalista, de que nessa região não há mais ninguém a não ser nós. Ora, isto é muito grave, porque se a pessoa sabe que o MDM tem ideias com as quais não concorda, vá ao debate e prove que as suas são melhores. A intolerância geralmente exprime duas coisas. Exprime uma convicção de que a minha ideia é melhor e é imbatível e por isso não há espaço para outra ideia. É uma das fatores da intolerância. Outro fator de intolerância é quando eu perco o debate, quando eu perco o argumento, quando eu não sou capaz de me sustentar com palavras. Então recorro a paus. Para todos os casos, mostra fraqueza, mostra incapacidade de conviver com a diferença. E repito, não era suposto que ainda estivéssemos nessa fase, sobretudo quando há um esforço tremendo do chefe do Estado em colocar o país reconciliado, um esforço tremendo que deve ser emulado. Eu acho que era nessas condições que devemos emular esse esforço do chefe do Estado de pôr o país reconciliado. Dizia que há sinais de regionalismo aqui e acolá, e se este tipo de incidentes não for criticado de forma veemente nas sedes próprias, pode ser pretexto para incendiar mais o regionalismo. Portanto, está a defender que os partidos, as lideranças dos partidos, têm um papel fundamental para evitar esta situação. Porque não tenho dúvida alguma que o Partido de Frelimo não está associado com o partido a esses atos. Há pessoas que acham que são elas o partido, que elas sabem mais do que o partido. O partido como instituição, estou certo que se separa desses atos. E de tal modo que é de esperar, eu acho que é natural esperar, que o partido vinque de forma inequívoca, que não tem nada a ver e que condena este tipo de atos. E que quem os pratica não pode dizer que os que pegam o nome da Frelimo. Eu acho que é o dever de um partido que governa o nosso país fazer esta separação inequívoca de águas.
A consequência de não fazer essa separação é deixar em dúvida no público o entendimento de que o partido pode compactuar com este tipo de situações. Sobretudo, é fazer com que os perpetradores destes atos pensem que o fazem para a Frelimo, que o fazem em defesa da Frelimo. Na verdade, eu penso que é o contrário, prejudicam o partido da Frelimo, prejudicam e grandemente, porque dão ao partido a imagem de um partido intolerante, o que não creio que é o caso. E, portanto, penso que há um motivo mais do que suficiente para o partido vir a público de forma inequívoca, de forma muito veemente, dizer: meus amigos, nós não somos isso. Quem faz isso, falo em conta própria e risco, e deve responder em juízo pelos crimes que comete. E não pode atribuir ao partido o que o partido não quer, nem pode querer que se faça. Então, porque penso que é neste momento onde, de facto, as águas se separam. Porque, eu repito, há uma convicção das pessoas violentas de que eu faço em nome do partido. Não, é nome pessoal. São pessoas violentas por natureza. São as tais que espancam a mulher em casa até morrer. São as mesmas pessoas que batem na criança até morrer porque comeu um naco de carne que o pai não autorizou. Isso não é político. Isso é de uma natureza que não pode ser tolerada, nem olhada de soslaio, como quem olha para o lado, faz parte da campanha. Então, há uma necessidade do partido vir se demarcar. Aliás, vimos isto acontecer em Tete, quando a Ana Rita Stoll, que está à frente da campanha na cidade de Tete, veio e esclareceu que a Frelimo não tem nada a ver com aquilo que aconteceu com um dos simpatizantes da Frelimo, que foi ferido com um tiro. Sim. Aqui parece que a Gaza se contenta com este epíteto de local violento. Este é outro ponto, Tomás. Se estivermos lembrados, aconteceu em Chocwe, em Xaxai, em 2014. Simpatizantes do MDM foram feridos e até chegaram a perder a vida. Exatamente. Atingidos por simpatizantes da Frelimo. Parece que há um orgulho que algumas pessoas de Gaza têm de que aqui nós podemos matar. Penso que não pode prevalecer este tipo de sentimentos se é que todos queremos andar pelo país todo livremente, sermos respeitados em Gaza, na Zambésia, em Climane, em Manica, não importando de onde é que nós viemos. Porque se esta prática não é para ser irradiada de forma inequívoca, ela pode criar espírito de vingança. E aí não sei se alguém vai escapar. Portanto, penso que o que aconteceu é muito grave. Não se pode passar por cima como se fosse um simples incidente. Não, tem implicações políticas muito grandes que devem ser abordadas com a devida seriedade e calmia e talvez mesmo com ações nos locais onde esses episódios são recorrentes para dizer: meus senhores, nós não somos isso. Quem o faz, assuma que o faz em nome pessoal e não em nome de uma força política, porque não é verdade. Muito bem, Tomás. Afastando-nos da violência eleitoral, que é um ponto crucial neste processo, como é que olha para a apresentação das ideias e dos manifestos ao nível das 53 autarquias, sobretudo aquelas que são as mais importantes, Maputo, Beira, Nampula? O que acha que, de facto, esta campanha serve do momento dos candidatos esclarecerem os seus pontos de vista em relação àquilo que querem que sejam os municípios nos próximos 5 anos? Eu penso que, de um modo geral, o que nós temos visto é a confirmação de que todo mundo sabe quais são os problemas cá nos municípios. Os partidos políticos sabem, afinal, qual é o problema, quais são as questões mais críticas cá nos municípios. Mesmo os partidos políticos mais pequenos, que não têm muita presença pública no intervalo entre eleições, afinal conhecem o que se passa nos municípios. Está feito um diagnóstico mais ou menos completo das questões principais que ocorrem nos municípios. Criminalidade, o desemprego juvenil, a mobilidade urbana, uma série de questões, acesso à água, as questões do ático, isto é, a ocupação do espaço, gestão do espaço, as questões que parecem muito comuns e que, aliás, são comuns ao Moçambique todo e que todos os partidos parecem abordar. Agora, isto visto, há uma pobreza inaceitável de mensagens. Uma pobreza penosa de princípios. Não há princípio nenhum,
não há mensagem, não há promessa assente num princípio, no ideal. Há uma espécie de lista de compras que eu vou fazer quando eu chegar ao poder. Não se sabe bem compra com que recursos. Primeiro. Segundo, há promessas realmente inaceitáveis, porque nos tratam como se fôssemos, de facto, uns imbecis. Quais são algumas dessas promessas, Tomás Vera Amado, só para termos uma ideia? Ouve-se muito de candidatos diferentes que vão acabar com o desemprego juvenil nos municípios, como se isso fosse um assunto do município sozinho. Ouve-se muito que quase não se pagarão taxas nenhuma nos mercados. Vão vender livremente porque aí completa a pobreza. Não se sabe bem depois como é que se faz os mercados se não se paga taxa nenhuma. Ouve-se muito que todas as famílias e jovens terão terreno com doate. Ouve-se muito que haverá água, energia para todos os bairros, iluminação, mesmo sem EDM, mesmo sem um FIPAG. Ora, não se pode fazer esse tipo de promessas, porque realmente as pessoas sabem muito bem que não é assim que acontece na vida. E, portanto, eu penso que precisa um pouco mais de respeito para o eleitor, respeito para o cidadão, não tratá-lo como alguém que não sabe de nada e que pode engolir qualquer embuste, que são embustes. Eu acho que, numa altura como esta, não é mais aceitável que um partido político vá ao público e trata o eleitor sem respeito, que é falta de respeito. Se o eleitor é ele que lhe dá o voto de poder, tem que o respeitar e tratá-lo com dignidade, dar mensagens realísticas e alertar sobre os problemas, e dizer que isto é possível, aquilo não é possível. Ou seja, não é por prometer céus e mares que eu vou votar. Não há mais eleitores imbecis, não existe mais isso. As pessoas devem perceber isso e serem capazes de respeitar o eleitor, dando-lhe mensagem realística, uma perspectiva de futuro realístico, para que ele veja que esta pessoa é séria. Não me trata como fosse alguém que não percebe, não é? Quer dizer, não é mais assim as coisas que acontecem. As pessoas ficam muito aborrecidas quando ouvem um partido político, um cabeça de lista, que vai nos mercados dizer que ninguém mais pagará taxas. Sabe que não é verdade. Dizer que não haverá mais crime nas cidades. Sabe que não é verdade. Que todos terão um doado no dia seguinte. Sabe que não é verdade. Então é bom que sejam realistas. Respeitem o eleitor e tragam mensagens, sobretudo tragam mensagens que tenham um conteúdo de princípios, que mostrem parte de que princípio, parte de que ideal. Qual é o fórum em que ele está a falar? Porque no fim do dia todos estão dizendo a mesma coisa. Eu pergunto então qual é a diferença? A diferença é entre a seriedade e a simples brincadeira que se faz com os eleitores. Eu acho que isso tem que ser criticado porque não é isso que nós queremos. Acho que as pessoas precisam ser respeitadas. Mas de alguma forma, Tomás, isto também tem a ver com a maturidade do próprio eleitor. Nós vimos, sobretudo, os candidatos a ultrapassarem aquelas que são as competências do município. Por exemplo, vão resolver a criminalidade. Exatamente. A polícia, o município não tem essas competências. Há 2, 3 municípios que prometeram construir até universidades. Reabilitar estradas quando não tem recursos suficientes para o efeito. Exatamente. Mas aqui há o desafio do próprio eleitor também, no dia do julgamento, que é dia 10 de outubro, ter a capacidade de perceber quem é que vendeu aquilo que é capaz de realizar. Não, de facto, Boaventura, é verdade. E esse é o ponto importante. Eu acho que as nossas instituições, de uma forma geral, estão atrasadas em relação à sociedade. E já que eu disse, a sociedade está avançada demais em relação às instituições. Os partidos políticos que nós temos, na sua maioria, não estão ao nível da sociedade. A sociedade está muito acima dos partidos políticos. E se eles não percebem isso, ficarão atrás. E é o que vai acontecer. Você não vai me dizer que há de fazer uma escola em cada bairro. Com que recursos? Com que recursos? Não é possível. Então eu digo assim, essa pessoa aqui acha que eu sou ainda anos 90, não é verdade. E que vai fazer um estádio, vai fazer estradas que ultrapassem a área do município. Digo, mas pensa que eu não percebo, que eu não sei de onde é que vem o orçamento geral do Estado, qual é o nível de receita que ele tem para fazer isso. Então, de facto, o cidadão neste momento parece que está muito acima de alguns poderes, de alguns políticos. E eles é bom que se cuidem disso, porque é um perigo muito grande você ficar ridicularizado para o cidadão.
É o que vai acontecer. Tomás, vamos então olhar para o desempenho de alguns candidatos em Maputo, Matola, Nampula e Beira. Comecemos pela cidade de Maputo. Inias Comiche, Hermínio Moraes, com o apoio de força de Venâncio Mondlane. Nestes 6 dias, o que viu, o que é possível esperar do ponto de vista de cenário destes 2 candidatos que são, na essência, os que estão a jogar forte pela cidade de Maputo? De facto, tenho visto a campanha dos 2 partidos e cabeça de lista. Há um esforço de Venâncio Mondlane de ser mais do que o porta-voz, é quase ele o cabeça de lista informal da Renamo. O general Moraes tem aparecido também com alguma intervenção, mas vejo que há alguma modéstia, algum nivelamento, até devido a meios que cada um mostra possuir para a campanha. Certamente a campanha da Frelimo mostra um pouco mais de meios, não só meios em termos de recursos, mas recursos mesmo humanos, e talvez um discurso muito mais estruturado, o que em princípio não é de espantar. O Dr. Comiche já fez esse trabalho e, portanto, voltou ao terreno. Não é o mesmo caso do engenheiro Moraes, que está a começar uma carreira política agora. O Venâncio Mondlane já fez a campanha em 2013 pelo MDM, conhece um pouco mais o terreno, mas o facto de ele mesmo ter sido rejeitado como candidato, como cabeça de lista, enfraqueceu a Renamo à partida. Ainda que ele apareça a falar, sabe-se que não é ele que vai ser votado. E, portanto, se não é você que vai ser votado, você pode falar como falar, mas as pessoas sabem que não é você que vai ser votado. Então, não preenche a lacuna. O fato de ele falar muito não preenche a lacuna. Então, a campanha da Renamo está muito modesta, do meu ponto de vista, em Maputo. Não está com tanto vigor como poderia se esperar. Pelo contrário, a Frelimo, como eu digo, já com muito mais meios, com muito mais, digamos, percurso feito, parece que está um pouco até relaxada na campanha, não faz um esforço extraordinário, apesar de vermos o Dr. Comiche andar a pé, andar nos mercados, falar pessoalmente com os potenciais leitores, tem um esforço tremendo, em termos de contacto com as pessoas fisicamente falando, mas já a Renamo penso que acusa a quebra e o candidato que tinha como lista não é ele. Exato. E ele faz um esforço de dizer assim, ainda que não sou eu, daqui a mensagem, mas as pessoas pensam, mas não é você. Portanto, nós... E isto pode ter os seus custos no dia 10. Pode ter. Vamos a Matola. Sim. Vamos a Matola, Tomás. Temos Calixto Coça, Antônio Muxanga e Silvério Ronguane. Como é que tem acompanhado estes 4, 5 dias de campanha? Tenho visto com alguma curiosidade os 3 candidatos, mas o candidato da Renamo, uma vez mais, apesar de pessoalmente ser alguém com muito fogo expressivo, que é o Sr. Antônio Muxanga, desta vez provavelmente está-se a conter, provavelmente tentando ser um pouco mais urbano, com mais urbanidade, queria dizer, tem-se contido na linguagem, o que naquilo que eu conheço é novidade. Tem tido um pouco mais de atitude muito altiva, com qualidade expressiva, não é mais aquele político, às vezes populista, como eu conheço. Isso é uma diferença. O Dr. Ronguane, continua no seu estilo. Também penso que o Dr. Ronguane, com a sua formação acadêmica, com a sua experiência, devia conter-se nas promessas. Devia conter-se. Portanto, é um dos que faz promessas irrealizáveis. Sim, não vale a pena. Logo na Matola, onde é um eleitorado com um nível de escolaridade mais ou menos satisfatório. Portanto, é preciso respeitar esse nível de eleitor de Matola e tratá-lo com respeito e com dignidade. E não fazer promessas claramente populistas e demagógicas, como às vezes parece o Dr. Ronguane a fazê-las. Então, penso que aí não creio que ele possa, por aí, ter muitas vantagens.
Porque eu digo, repito, as pessoas hoje em dia estão muito bem informadas e sabem separar o trigo do joio no dia a dia, vão saber separar aquilo trigo do joio. A campanha da Frelimo, uma vez mais, com muito mais recursos, com muito mais presença no terreno, o que se explica porque tem mais pessoas e podem as pessoas multiplicar-se por dia em 3, 4 sítios ao mesmo tempo. Isso também reflete-se na mídia, como é óbvio, porque a mídia não pode escamotear o que é no terreno, em nome de equilíbrio. Então, mas uma vez mais, a qualidade das mensagens me parece ainda muito gretada. Eu insisto nos princípios, eu insisto nos ideais. O que é que nós queremos, na verdade? Insisto que os candidatos discutam entre si as ideias, ainda que de forma indireta, mas discutam, para percebermos a diferença entre um e o outro. Porque fazer promessas são iguais, Então, nós não temos ideia de que o que é que ele tem no fundo, o que é que o move. Bom, não há já ideologias nenhumas praticamente, mas como ideal, o que é que o move? Falta-nos um pouco a percepção deste fundo ideológico dos candidatos. O que é que os move? Porque, repito, a promessa é sempre as mesmas. É o Duarte, é a criminalidade, é a mesma coisa. Não há grande diferença em termos de coisas concretas para me fazer. Tomás, vamos subir para Beira, Augusta Maíta, Davis Simango e Manuel Bissopo, sendo que Manuel Bissopo, desde o primeiro dia, tem um reforço de Gerardo Carvalho, que aproveitou esta campanha já para clarificar que passou para o lado da RENAM, embora continue como deputado na Assembleia da República. Na Beira, penso que a campanha está realmente interessante. Está bem de seguir. Há um esforço dos 3 principais partidos muito visível e isso penso que nos pode trazer surpresas no eleitorado. Primeiro, porque o regresso da RENAM cria alguma fissura naquilo que é a base do MDM. Porque o MDM, na sua emergência, em 2013, resultou de Davis Simango romper com a RENAM. E, portanto, terá, em teoria, arrastado consigo a RENAM na Beira para votar por ele. Agora, a RENAM regressou com o Bissopo, secretário-geral do partido. Então, queremos ver agora quem é que está com quem na Beira. Se o MDM tem uma base própria, que não se confunda com a da RENAM, isso vamos ver. Se a RENAM tem eleitorado fiel a si própria, que não emigrou para o MDM, vamos ver agora. Mas também parece que a Frelimo, depois de 15 anos de jejum na Beira, tem toda a interesse em regressar à governação da Beira. Penso que, em termos de estratégia, foi, pelo menos em teoria, acertada a indicação da jovem Augusta Maíta. Por ser uma jovem, mulher, aliás, a única mulher candidata à cabeça de lista, o que, para mim, também, uma vez mais, é uma pobreza no sistema. Não percebo como é que temos só uma única cabeça de lista em Moçambique para mais de 50 municípios. É um debate que deve ser feito. A questão de equilíbrio de gênero na nossa política é uma questão muito séria. Apenas uma mulher é que está na cabeça de lista, que é... E no seu entender, Augusta Maíta tem se saído bem, até porque nota-se muito o apelo que ela faz ao voto feminino, que eu sou mulher, como mulher tenho mais sensibilidade, vou resolver os vossos problemas. Eu penso que ela encontrou aí, digamos, um caminho de fuga, uma brecha para mostrar o que traz de diferença. É mulher, é jovem e, portanto, em teoria, é mais sensível às questões da mulher e isso pode trazer uma vantagem comparativa com os candidatos. Também é jovem e, portanto, se a juventude da Beira entender que esse fator é atrativo, poderá dar-lhe algum prémio na votação. E de alguma forma pode também beneficiar-se do fato da RENAM e do MDM estarem a disputar o eleitorado. Exatamente. Essa parte mais interessante, que eu disse, queremos ver agora quem é fiel a quem entre o MDM e a RENAM, agora que os dois estão no terreno. O engenheiro Davis Simango, com 15 anos de governação,
tem uma vantagem que tem muita informação. Tem muita informação de qualidade sobre Beira e, portanto, pode fazer promessas a partir de projetos que ele de facto tem, ainda que sejam irrealistas, mas tem, ou cresce que os tenha, já que está no poder. E que os apresentou à boca da campanha. Exatamente. Como o estádio na Munhava. O estádio na Munhava, e, portanto, e um bairro com 125 ou 25 mil casas, agora não sei bem o número correto que ele mencionou, e, portanto, ele serve-se da vantagem de que está no poder e tem informação de qualidade e, eventualmente, da ideia de que a sua governação teve alguns sucessos. E os teve. De qualquer modo, 15 anos é muito tempo. É muito tempo, ainda que a obra seja visível, cansa um pouco ver a mesma pessoa 15 anos no poder. Esse é um elemento subjetivo, não se baseia em factos, baseia-se em estamos cansados. Isso é política existe, estamos cansados. Mas há uma questão institucional também que é levantada de limitar os mandatos. Aí diz que Pois, neste neste momento momento não existe no nosso país. Neste momento a nossa lei não limita. Os IDIs não tem limitação de mandatos. E por isso está lá o Davis há 15 anos, desde 2003. Portanto, podemos ver, está lá há muito tempo. A Renam, pelo menos, está lá há muito tempo, na Beira, 15 anos. E portanto, digo eu que na Beira podemos esperar surpresas. Me parece que, pelo menos pelas molduras humanas que seguem os três partidos, que muitas vezes são enganadoras. Falar de molduras, Sim. Tomás, vamos subir para Nampula, Sim. onde também temos visto moldura humana acompanhar os três cabeças de lista. Sim. Fernando Bismarck, o cabeça de lista da Frelimo e também o cabeça de lista Sim. da Renamo, Sim. Paulo Varral. Sim. Qual é a interpretação que faz dos movimentos em Nampula? Bom, uma vez mais, a questão das molduras humanas, como eu digo, podem ser Enganadoras. podem ser indicadores muito enganadores, muito falsos. As pessoas acorrem a esses movimentos um pouco numa ideia de festividade, numa ideia de um momento de convívio, mas no dia da votação, de duas uma, ou nem vão à urna, ou vão à urna, não votam por aquilo por quem correram. Porque nessa altura estão sozinhos, são independentes, ainda bem que é assim. Então, as molduras humanas nem sempre devem exprimir que é apoio efetivo que se vai refletir na votação. De qualquer modo, estão aí as molduras, mas também depende dos meios que um partido tem. Tem caminhões, tem camisetas, pode haver muita gente que vai lá, porque podem muito bem circular e divertirem-se nesse processo, ou com coisa que vão votar por aí. De qualquer modo, também em Nampula, penso que a campanha está agradável, em termos de que há uma disputa que me parece séria. Os candidatos estão, digamos, exprimem consciência de que há algo de sério que está em causa e, portanto, têm trabalhado com uma linguagem com substância, quer o Varral, quer o Cololo, quer o Bismarck. Parece-me que estão conscientes de que a batalha não pode ser uma batalha séria. E, portanto, não se pode brincar as promessas infantis, como acontece em alguns sítios. De qualquer modo, também aí, nas últimas eleições intercalares, como vimos, a Renamo, o MDM, tendo ficado de fora, deu o seu voto a Renamo na segunda volta. Então, há um passado de união na oposição em Nampula. Talvez, acho que até agora o único caso que nós temos em que a oposição se une para disputar o lugar contra o partido no poder, neste caso o Frelimo. Não sabemos até onde isto poderá ser mantido nesta campanha, se houver situação para isso, se não houver vencedor imediato nas eleições. Ou se houver necessidade ao nível da Assembleia Municipal ter de haver concertação para sim, viabilizar o governo sim. municipal. Pode ser que sim. Então, o Beira e Nampula, eu espero algumas surpresas. Penso que não é possível haver uma antevisão segura do que pode acontecer na Beira e Nampula neste momento. Talvez possamos agora passar para Climane, porque são contextos mais ou menos similares, onde a oposição tem muita presença, Climane, Nampula e Beira. A oposição em Climane também tem muita presença. O doutor Araújo regressou a Renamo, de onde tinha saído para o MDM, e assim, uma vez mais ali, vamos ver se o doutor Araújo ganhou
duas vezes o município, porque arregimentou a Renamo consigo, no MDM, ou será porque o MDM tem uma base própria, independente, tal como na Beira. E, portanto, vamos ver agora quem é que é fiel a quem. Se o Dr. Araújo foi eleito em Quilimane 2, 3 vezes porque a Renamo o apoiava e agora a Renamo autonomizou-se, então o MDM terá poucas hipóteses de voltar ao poder em Quilimane, certamente. Também vejo que o candidato do MDM em Quilimane talvez não tenha o mesmo carisma que o Dr. Araújo. Isso pode castigá-lo, por comparação, ainda que tenha mensagem com mérito, mas a comparação é inevitável. E, portanto, isso pode castigá-lo no dia da votação. Porque Manuel de Araújo tem bastante mais experiência. Um dado, Tomás, só para sairmos da campanha eleitoral, para irmos para os outros temas, face a estas incertezas que não nos conduzem a uma ideia de quem vence ou quem deixa de vencer ao nível dos municípios, olhando para esse aspecto, olhando para o facto de que a nova legislação estipula que pode ser eleito o partido com maioria simples, sim, isto quer dizer que sim, eventualmente vai haver necessidade de muita negociação nas assembleias municipais, sim, para se viabilizar, sim, o orçamento e o plano. O que para mim seria muito bom, é muito bom. As maiorias absolutas não ajudam muito a democracia num país pobre como o nosso, porque cria a ideia de omnisciência. Tem a maioria, logo sei tudo. Quando são maiorias simples, aí sim o partido que está no poder é obrigado a negociar, obrigado a aprender, construir consensos, aprender a ouvir os outros. E isso no município acho que seria muito bom, seria ideal que não houvesse maiorias absolutas, porque todas as partes, isso, como eu sempre digo, é um governo de vizinhos. Vizinhos têm que se entender. Não há quem diga, eu ganhei, logo sei tudo. Portanto, não seria mal se assim fosse. Se na Beira, em Quilimane ou na população, grandes cidades, houvesse um contexto que estimulasse diálogo, estimulasse consensos entre os partidos principais, eu acho que isso seria um ganho para todos nós. Muito bem, Tomás, vamos avançar e vamos falar do ponto de situação da paz, atendendo aqui a uns dados novos. Foi já consensualizado entre o líder da Renamo e o presidente da República, o general argentino Xavier Antônio Pérez Aquino, que vai supervisionar o processo de pacificação. Só para se ter uma ideia, foi este general que supervisionou o desarmamento de guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, uma das guerrilhas mais antigas, sim, da América Latina. Há países que vão apoiar Moçambique neste processo de pacificação. São eles a Alemanha, Estados Unidos da América, Índia, Irlanda, Noruega, Suíça e Zimbábue. Portanto, Tomás, qual é o seu olhar a estes avanços que foram dados? Há aqui condições já para que sim, se possa avançar definitivamente para o famoso DDR, desarmamento, sim, desmilitarização e reintegração dos homens armados da Renamo? Penso que estamos em um bom momento. Me parece que é um bom momento. Me parece que o mundo deu crédito ao presidente Nyusi. O mundo deu-lhe sinal de que acredita que o processo é sério e por isso prontificou-se sem grandes negociações a apoiar o processo. Mesmo antes do acordo final, o grupo dos países ocidentais que fazem acompanhamento já se tinha colocado a financiar o processo. A União Europeia, inclusivamente, também já o disse. E agora penso que o presidente Nyusi, em Nova Iorque, digamos, averbou mais uma vitória diplomática ao atrair a oferta argentina, porque foi uma oferta ao nível das Nações Unidas, em que este país ofereceu que o seu período poderia vir a Moçambique. O presidente, me parece que acolheu de bom grado essa oferta e logo ligou para o general Ossuf Momad da Renamo para os dois assumirem esta oferta. Então, penso que estamos num bom caminho e que, de certo modo, o processo foi muito mastigado, demorou muito e, portanto, penso que há condições psicológicas e morais dos dois lados para que, de facto, se avance, agora sim, para que se termine, uma vez por todas, com um país que tem dois exércitos, o que era caricato e fora da lei. Agora, temos que saber, de facto, se as partes são sérias, desta vez e honestas, se a Renamo, de facto, não vai, uma vez mais, esconder ninguém no mato.
não vai, uma vez mais, esconder armas e paióis no mato e vai poder fazê-lo com honestidade suficiente e indicar todos os seus homens onde é que estão e os colocar ao dispor do Estado. Tenho ouvido o discurso mesmo do Partido Frelimo de que nem todos da Renamo vão poder entrar no Exército ou na Polícia. Haverá muitos que hão de vir na sociedade e, portanto, é um apelo da Frelimo para que sejam recebidos com dignidade, não sejam, uma vez mais, epitotados, segregados, apontados com o dedo. Acho que isso é muito importante e isso nos leva a esta violência eleitoral, porque esse esforço de reconciliação nacional, de integração da Renamo, é um esforço que deve ser complementado por outros processos, como as eleições. Não pode ser um esforço isolado, porque se um partido sente que quando vai à rua é agredido, é violentado, então diz, então portanto, quer dizer que ainda há violência na sociedade. E, portanto, estes processos têm que se complementar. As eleições têm que complementar o processo de desintegração da Renamo. De outro modo, os processos vão se desmentir um ao outro, não se vão harmonizar. Mas parece-me que estamos no bom caminho e parece que desta vez sim poderemos sair do processo com alguma segurança de que realmente a Renamo se desarma e que os seus generais, já alguns estão reintegrados neste momento no Exército, em posições de chefia, outros vão para a polícia, já ouvi o comandante até anunciar algumas esquadras onde serão integrados homens da Renamo. E, portanto, penso que há condições também financeiras com os doadores que se ofereceram prontamente a dar o seu apoio financeiro ao processo. Então estamos, pelo menos me parece, temos elementos que nos possam colocar em otimismo sobre o processo. Tomás, e por falar de paz, vamos para o nosso outro tema, que são as soluções para os ataques em Cabo Delgado. Vimos o professor Bacelar Gouveia, que é uma referência do direito ao nível internacional, a vir sugerir que pedir ajuda internacional não é uma desonra para Moçambique face aos acontecimentos que temos estado a acompanhar em Cabo Delgado. A minha pergunta é mesmo essa. Face aos cíclicos ataques que estamos a viver em Cabo Delgado, não será a hora do país pedir apoio internacional, tal como faz relativamente ao processo de pacificação do país? Bom, eu não sou muito perito em questões militares, nem de estratégia, mas honestamente não me parece que estejamos numa situação de pedir apoio internacional. Não me parece que elementos... É possível, com forças próprias, recursos próprios, conseguirmos debelar os ataques em Cabo Delgado? Eu penso que ainda é possível, ou seja, temos que acreditar na nossa capacidade. Não podemos, em qualquer momento, pedir socorro ao mundo, como se fôssemos um país bebê que não sabe fazer nada, todo mundo que tem que vir cá. Eu penso que ainda há condições do nosso Estado mostrar a sua capacidade. Ainda há condições do nosso Estado mostrar que pode debelar esta insurgência inexplicada, inexplicável, que mata camponeses pobres em Cabo Delgado, que é palhotas de pessoas pobres. Portanto, é uma insurgência sem qualquer contextualização. Dizia-se que são pessoas pobres que se revoltam contra a pobreza. A pessoa pobre não quer outro pobre. Portanto, é uma ação que não pode ter explicação internamente. Há de haver alguma fonte, alguma corrente que está a instigar isto. E nessa altura, se pode pedir de apoio externo, provavelmente em termos de localizar, de facto, qual é a fonte desta violência. Quem é que interessa essa violência? Quem é que financia essa violência? Não em termos de intervenção no terreno militar, em termos de estudos mais de inteligência, perceber qual é a origem, qual é a fonte, quem são as pessoas que fazem isso, o que é que pretendem, não é? Se pretendem controlar território, forçar acordos do gás, acho que é nesse nível de inteligência, não no nível militar, de intervenção no terreno. Aí, provavelmente, nenhum Estado do mundo pode dispensar. Os Estados trabalham com outros Estados. Troca de informação, troca de inteligência, informação classificada. Isso é natural que o país possa pedir, como aliás já o faz com a Tanzânia, por exemplo. É por aí que eu vejo essa ideia do professor Bacelar Gouveia em termos de inteligência, não em termos de intervenção física no terreno. Não parece que seja essa a ideia, sobre o risco de dar a ideia de que de facto é um conflito internacionalizado, porque
há tendências que querem forçar que é terrorismo. Porque se força essa teoria, então dá-se aso à intervenção. É preciso também ler um pouco esse tipo de leituras, porque há de facto, eu vejo muito em alguma empresa internacional um forcing para dizer que é terrorismo islâmico, que chegou a Moçambique. Porque quando isso se confirmar, então há quem diga, então vou lá, porque eu sou o guardião do mundo contra o terrorismo. Então há preciso alguma prudência nesse tipo de apelo internacional, sob o risco de colocarmos o país, digamos, na bandeja do mundo, sem poder controlar o interesse de quem vem para aqui. Tomás, esta proposta que é colocada, ou esta sugestão que é colocada pelo professor Bacelar Gouveia, associa-se também a uma proposta que já foi colocada de alguma forma ao Estado moçambicano por um investidor na área de segurança. Estamos lembrados do senhor Prince, que disse que estava em condições de, em 3, 6 meses, resolver o problema em Cabo Delgado. Portanto, ao nível internacional, ao nível de organizações, há quem pode resolver o problema. O que nos pode levar à pergunta de que, então, você sabe qual é o problema. Se você diz que pode resolver, então você sabe. Conta-nos lá, então. Diga-nos lá o que é que se passa. Se ele pode, até porque conhece o problema, então que nos conte qual é o problema. Não será que essas organizações têm maior capacidade interventiva numa situação como esta? Uma intervenção muito melhor que a nossa, do ponto de vista das suas forças, do acesso à informação, dos interesses em jogo, eventualmente. Poxa, então, nessa altura, o Estado moçambicano pode ter interesse em que essa pessoa que tem informação dê informação no seu Estado. Quando diz que eu posso eliminar em 3 semanas, então você conhece o problema. Conhece, então qual é o problema? Conta-nos lá. É preciso suspeitar, quer dizer, nós não podemos dizer assim, alguém disse que é capaz, logo vamos chamá-lo. Como é que ele soube do nosso problema? Como é que ele se informou? Ele é estrangeiro. Ok, sabe. Então, sabe por quê? Então, se sabe porque deve ter alguma coisa a ver com o assunto. Ou seja, eu estou sempre a colocar dúvidas sobre essas pessoas que se oferecem, que sugerem, porque depois sugerem em público, não é? Sugerem uma pressão pública ao governo. E aí que eu não vou ter com o governo, digo, eu tenho uma ideia assim, vamos conversar, tenho informação classificada, posso ajudar-vos não, querem vir debelar em 3 semanas. Então, conheço o problema nesse caso. Muito bem, Tomás, vamos então passar para o nosso outro tema que também domina a agenda internacional, que são as detenções de altas figuras em Angola. Há 3 nomes: Filomeno dos Santos, que é filho do antigo presidente de Angola; Augusto Tomás, que é antigo ministro dos Transportes e Comunicações; Ismael Diogo, que é presidente da Fundação José Eduardo dos Santos, portanto, do antigo presidente de Angola. Isto acontece pouco tempo depois do presidente de Angola ter também se tornado líder do MPLA, portanto, do partido no poder, e levanta a ideia de que em Angola